Nós hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudos acerca das colunas do caráter cristão, as atitudes essenciais de uma fé viva, essas atitudes que são essenciais para os nossos dias atuais, né, para exercermos as colunas de um caráter cristão, onde Deus ele nos dá o direcionamento e nos dá a ordem para exercermos aquilo para o qual Ele nos chamou. E na aula passada nós vimos acerca da fé, né, a fé genuína, que é o pontapé inicial para exercer essas colunas de um caráter cristão. Então, se você não assistiu, procura no canal da igreja a aula, assiste, que você seja edificado, peça a orientação ao Espírito Santo de Deus para que ele possa te conduzir. Hoje nós vamos ver a segunda coluna, e com isso você preste bastante atenção, se tiver alguma dúvida já sabe. Manda mensagem no grupo do WhatsApp dos jovens ou no privado, eu estarei à disposição para ajudar vocês. Bom, gente, a coluna de hoje que nós estaremos aprendendo é a coluna da obediência. E eu gostaria de iniciar trazendo uma ilustração dessa imagem. Né? São duas peças de quebra-cabeça que se encaixam. E não seria diferente. Para nós obtermos colunas de um caráter cristão, além da fé, nós temos que ter a obediência. E elas são inseparáveis. Elas andam lado a lado, elas andam de mão dada. Ou seja, não existe fé sem obediência. Não existe obediência sem fé. Ou seja, elas são inseparáveis. A companheira perfeita da fé, eu diria, com convicção, que é a obediência. A obediência, ela é fundamental para o crente. E, com isso, a grande comissão de Jesus aos discípulos, ela indica o quanto a questão da obediência é fundamental para nós, né? Para nós crentes. E lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, né? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Enquanto o versículo 19 envolve proclamar o Evangelho, né, acompanhar as pessoas salvas e tê-la publicamente professando sua fé em Cristo, o versículo 20 ele se baseia basicamente no quesito da obediência, onde os discipuladores que somos nós, ou diria que quaisquer crentes que são maduros na fé, já estão maduros, diria que desde o período em que aceitou a Cristo, eles ensinarão os novos cristãos a obedecer os mandamentos divinos do Senhor, através da sua palavra, e também ensinarão a essas novas pessoas a questão da submissão a Deus, né? Então, a obediência é tão fundamental que, se não estiver presente na vida daquele que afirma ser cristão, essa pessoa deve ter sua fé questionada, né? Ou seja, aquela pessoa que se diz ser cristã, aquela pessoa que se diz que nasceu de novo, né? Aquela pessoa que proclama a todo canto que foi salvo, que é salvo, que nasceu de novo, que aceitou Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Ou seja, essa pessoa, ela tem que ter, como uma coluna cristã, a obediência, porque ela é fundamental para o cristão, né? Então, se a obediência ela não estiver presente na vida daquele que afirma ser cristão, então essa pessoa deve ter sua fé questionada. Será que essa pessoa está mesmo tendo a sua coluna, a sua base sendo alicerçada em Cristo ou em qualquer outra coisa, né? Então, aqui a gente vê que a obediência ela é fundamental. Assim, como Jesus nos deixou a ordem, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ou seja, ensinar é um ato de obediência a Cristo, quando ele nos deixou a missão de propagar o Evangelho, propagar os mandamentos a outras pessoas, né? Então, o nosso ato de obediência é um ato de ordem do Senhor para nós. Ou seja, nós devemos cumprir aquilo que Deus, né, através de Jesus Cristo, nos designou para fazermos aqui na terra, indo e propagando o Evangelho e ensinando os mandamentos. Aos novos que virão, né, os novos convertidos,
aos que serão convertidos através da propagação do Evangelho, sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o nosso dever como caráter cristão, sendo coluna de Cristo, é obedecer a Ele, ou seja, atendendo à condição de obediência como coluna. Então, todos que professam a fé em Cristo Jesus devem também demonstrar essa fé pela obediência à palavra de Deus. Caso contrário, sua profissão de fé salvadora é suspeita. A obediência de um crente verdadeiro, ela não é inconfundível, ela não é relutante, mas é de todo coração. A obediência é, portanto, uma parte integrante da nossa salvação. E isso a gente vê que a salvação, ela é um ato de obediência. E o apóstolo Pedro, ele descreve como a salvação como um ato de obediência. A gente vê isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência, à verdade para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. A verdade a qual ele se refere nesse texto é o Evangelho, que em essência é uma ordem para se arrepender e crer em Cristo Jesus. No entanto, gente, a gente deve se atentar que o momento da salvação, ela envolve mais do que um ato isolado de obediência. Ou seja, é muito além da obediência à salvação. Quando alguém coloca a sua confiança na obra de Cristo e recebe o perdão dos seus pecados, também reconhece que o Salvador é Senhor e mestre sobre a sua vida. Isso significa que nós, crentes, se comprometemos a nossa vida a Ele de contínua obediência. Ou seja, a partir do momento que eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida, eu estou obedecendo a Ele. Porém, não para só aí. É uma obediência contínua. Por isso que a salvação ela é intitulada como um ato de obediência, mas um ato de obediência contínua, não apenas quando você o aceitou. É aceitando todos os dias. Certo? Então, embora inicialmente a gente não entenda plenamente todas as implicitações desse compromisso, porém, nós teremos o compromisso com Cristo por meio do Espírito Santo, e Ele que nos vai dar o sentido de dedicação. Ou seja, o Espírito Santo, ele produz em nosso coração o desejo de andar pelo caminho da obediência a Deus, como servos de Jesus Cristo. E aí a gente entende que se fosse por esforço nosso, ou se fôssemos andar com as nossas próprias pernas, da forma que nós atribuiríamos como ser algo correto, nós não iríamos conseguir. Né? Então a gente pararia no ato de obediência no momento em que aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. Mas quando nós aceitamos, dando passo de obediência e dando continuidade a essa obediência, o Espírito Santo de Deus, ele nos induz a permanecer nessa obediência. Ou seja, você não está andando sozinho. Quando você atende e compreende essa coluna obediência, entenda que o Espírito Santo de Deus, ele é o teu professor, ele é o teu mestre para induzir a você andar nos caminhos corretos, ele é o teu professor para te orientar a obedecer a ordem que Deus deixou para ti. Então, entenda, você não está só. A todo momento, relembre que a fé e a obediência andam lado a lado, elas são inseparáveis. Ou seja, você estará percorrendo o caminho, você estará construindo as suas colunas, os seus alicerces em Deus, adquirindo um caráter cristão. E dessa forma, você herdará, assim como você recebe quando aceita o Senhor, a sua salvação. E nós devemos aprender a colocar essa obediência em prática, né? Quando chegamos à fé salvadora em Jesus Cristo, nós encontramos um campo totalmente novo de obediência, certo? A gente dá o primeiro passo, como eu falei para vocês, quando nós obedecemos a Deus, aceitando como suficiente Salvador. Porém, o campo ele é gigantesco e para isso existe a necessidade de uma obediência contínua, com a instrução do Espírito Santo de Deus nos guiando a essa obediência.
Ou seja, antes nós éramos obedientes à nossa própria carne, aos nossos próprios delícias e pecados, aos nossos desejos, ao nosso eu. Nós éramos obedientes à nossa própria vontade. Eu diria assim, eu era obediente à própria Gabi Evaristo. Ou seja, eu era obediente àquilo que eu queria, àquilo que eu achava que era correto, àquilo que eu achava que era interessante aos meus olhos. Porém, como crentes, agora nós somos obedientes à justiça de Cristo. A partir do momento que você aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, você entende que você já tem a fé genuína, porque você tem a fé espiritual. Ao nascer de novo, o Senhor te presenteou com a fé espiritual, que é a fé genuína, e de certo modo você também adquiriu a obediência a Ele. E por isso nós devemos, neste momento, sermos obedientes à justiça de Cristo. E com isso, em Romanos 6, do versículo 16 ao 18, Paulo ele nos lembra a posição em Cristo, que nós temos em Cristo e, consequentemente, o tipo de atitude obediente nós devemos ter para com Ele. Então, diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Primeiro, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos deixa claro o fato óbvio de que, quando alguém se apresenta como escravo de outrem, a questão primária é o quê? A obediência. Então, se eu sou escravo de alguém, se eu sou servo de alguém, eu devo ser obediente àquela pessoa. Se ele me impõe uma ordem, se ele me impõe uma tarefa, se ele me impõe uma missão, eu devo obedecer, seguir, cumprir aquilo que ele está mandando. Certo? Então, fazer aquilo que o Senhor diz. E isso é verdade tanto para aquele que é descrente e servo do pecado, quanto para um crente e servo de Jesus Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que são servos do inimigo, elas são submetidas a atender a ordem que o inimigo impõe para a vida delas e elas seriam obedientes a eles. Porém, a gente tem que entender que nós temos um servo e por causa deste servo, nós devemos obedecer à justiça de Cristo, certo? E neste exato momento, nós devemos aplicar a coluna de obediência para com Deus, obedecendo à sua justiça. Paulo ainda toma essa simples ilustração e aplica a frase crucial, obedecer de coração, no versículo 17. E a obediência de coração deveria ser uma atitude e desejo fundamental de todo cristão, né? Ele ou ela devem ter um anseio tão forte pela obediência que constantemente manifesta a obediência como um traço fundamental e característica interior de sua vida cristã. Ou seja, é uma obediência de todo o coração, não é uma obediência por obrigação, mas é uma obediência de coração daquilo para que Deus nos ordena a fazer, daquilo que Deus nos impõe, nos induz, nos mostra o caminho da obediência. Então, tem que ser uma obediência de coração. E com isso, gente, eu gostaria de concluir essa aula dizendo para vocês, a atitude de obediência, ela deve acompanhar a atitude de fé na vida cristã, porque ambas são essenciais para a nossa salvação e para o nosso caráter cristão. Espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo tenha falado aos seus corações, que vocês sejam edificados pela palavra do Senhor e que principalmente ponham em prática aquilo que Deus tem para você, que é a fé e a obediência. E assim nós obteremos com êxito a nossa salvação, a qual Cristo nos presenteou e nos aguarda para morarmos com Ele nas mansões celestiais. Se liga no recadinho no final do slide dizendo: domingo tem mais. Então não perca tempo. Procure ler a palavra do Senhor, ser edificado, ser alimentado com aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Põe em prática essas duas colunas que nós vimos nessas duas aulas. A fé genuína e a obediência. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.